Elas são sócias na Andrade Bispo Advogados Associados, doutora Lalesca Bispo e Poliana Andrade, enfrentando desde sempre um setor e uma área que é caracterizada pela forte presença masculina, uma influência até patriarcal no exercício da advocacia, do direito, dos salões, dos tribunais. Primeira pergunta, antes de entrarmos nas especialidades de cada uma: como é enfrentar esse clube do Bolinha, essa influência patriarcal no direito? Isso está mudando, essa história está mudando ou tem muito ainda para se fazer? Primeiro, a doutora Lalesca. Primeiramente, boa noite, é um prazer estar aqui acompanhando vocês. Agradeço muito o convite. Respondendo a sua pergunta, informo que a gente ainda tem um caminho gigante a ser trilhado, mas esse caminho ele já está muito lastreado. Hoje a gente consegue verificar que muitas mulheres hoje já alcançam espaços que antigamente não conseguíamos alcançar. E as advogadas, elas estão tomando conta que elas têm espaço, que elas podem criar espaço que muitas vezes as pessoas acreditam que nós não temos. É muito comum, numa bancada de um tribunal, a gente sofrer algum tipo de assédio, algum tipo de descrédito, porque somos mulheres. É muito comum em uma mesa que só tem homens e uma mulher, a gente precisar pedir para os homens pararem de falar e deixarem a gente terminar de concluir o nosso raciocínio. Quantas vezes a gente não sofre isso? É comum. Mas a gente também vai engrossando a casca. Isso é normal pra gente, faz parte. A mulher, ela sai da rua, sai de casa pra rua, já verificando que existem muitas batalhas que ela vai enfrentar. Principalmente quando ela vai chegar no tribunal, a gente já sabe que a gente pode sim sofrer um assédio, que a gente pode sim ser descredibilizada em razão de sermos mulheres. E como é que se enfrenta isso? Então, Doutora. a verdade, o que acontece? A gente precisa agradecer às mulheres que nos antecederam, que abriram espaço Foram as bandeirantes? para que a gente pudesse... Tem um masculino estar no bandeirante, meio. né? É, bem masculino mesmo. Exatamente. E a gente encara essa situação com sabedoria. Até porque a gente não precisa levantar a bandeira da competição. A gente não está aqui para competir com homens. Não é essa a gente está aqui para somar. a vibe, né? Só que a verdade é que, para nós mulheres, é um pouquinho mais complicado. E como A é gente que precisa demonstrar que somos capazes, que o meio jurídico e qualquer outro meio precisa da mulher, também precisa do homem. Então, acho que é isso que importa. Quando um homem cliente está precisando de um serviço urgente de advocacia, ele geralmente pensa em contratar uma banca de homens advogados ou de mulheres advogadas? Porque como é que vocês percebem isso em relação à clientela de vocês, por exemplo? O que chega a nós, os homens, normalmente eles chegam de indicação. Graças a Deus a gente tem esse caminho muito aberto. É o boca a boca, né? Então, né? eles já conhecem um pouco o nosso trabalho. Mas um homem que não conhece, ele vem e imaginando que ele vai conseguir liderar a nossa reunião. Só que Até ele isso tem acontece? uma socorrência. Até isso acontece? Ele realmente sai muito surpreso quando ele percebe que, na verdade, nós temos absoluta propriedade do que nós estamos fazendo. E é necessário ter isso, né? Diante desse Sabemos pessoal o que de festa. estamos fazendo. E que, na verdade, nós não estamos dependendo de nenhum homem para fazer isso. Eu já ouvi muitas vezes, tem algum advogado nesse escritório? Ou seja, como se fosse para validar o atendimento de vocês. Isso. E aí, entrando no que a doutora disse, não é uma questão de competição, mas tem as estratégias. Quando acontece isso, como lidar com isso? Como desarmar esse preconceito que é quase secular? Vamos lá. Em alguns atendimentos que eu tive, que nós tivemos, eu percebi que eles exigiam um posicionamento, que eu fosse contra a parte contrária. Ele me contrata e ele queria que eu atacasse a parte contrária. Orienta a sua atuação enquanto advogada de acordo com a visão de mundo dele. Exatamente. E o que é que eu costumo falar? O que a minha sócia costuma falar? O nosso escritório, ele não aceita ordens. A gente não está lá para falar o que o cliente quer ouvir.
A gente está lá para orientar e defender os direitos dele. E para falar o que ele Conforme a precisa lei. ouvir. Exatamente. Uhum. Então, isso a gente deixa muito claro desde o início. E outra coisa que eu me preocupo muito em relação às minhas ações, a minha especialização é direito das famílias. Uhum. E a grande maioria delas é em ação de alimentos. Tá? Então, quando um pai ou uma mãe chega querendo bombardear o genitor, Uhum. Alienação. eu freio. Sei lá, entendi. Porque eu falo o seguinte, você está me contratando, mas eu estou advogando para o menor. E o nosso futuro depende de quem? Do genitor. Das crianças. Sim, mas... Entende? É. Então não dá para eu ficar dando margem, dando corda para pais que querem brigar, porque... A prejudicada vai ser a criança. Exato. Com Na certeza. grande maioria das vezes, eles estão dominados pela raiva E não estão pensando na da criança. criança. Aí tem até Eles alienação, querem se alienação atacar. parental, Tem é isso? alienação parental, então eu deixo claro. Vocês estão me contratando, mas eu estou trabalhando pro menor. Então, se eu perceber que alguma atitude sua Pode vier prejudicar- prejudicar a criança, Nós vamos vamos parar dirigir por essa aqui. rota. Exatamente. Doutora, e o direito empresarial? Vamos já entrar. Também é um clube de bolinha? Na Ou é? verdade, Ou é? ele é muito, muito, muito clube do bolinha. Ah. A atuação feminina, ela é muito escassa no ramo empresarial. Porque normalmente, antigamente, né? Hoje em dia essa realidade está mudando, os empresários eram mais homens, as mulheres ficavam mais dentro de casa. Mas hoje a gente está vendo uma realidade muito diferente. Empreendedorismo, empreendedora, aquela coisa toda. Exatamente. E a gente tem visto, primeiro, que as mulheres e os homens estão começando a atuar juntos. É muito comum chegar no escritório casais casados que têm uma empresa, são os únicos sócios da empresa. Isso está sendo muito comum. E, normalmente, a mulher fica com a parte administrativa, que é um dom que a maioria das mulheres tem, de administrar, de organizar, de colocar ordem na casa, seja a casa de fora, seja a casa de dentro. Então, as mulheres, elas estão crescendo muito no empreendedorismo brasileiro. E hoje a gente vê aí que a maior parte das empresas hoje está sendo liderada por mulheres, ou pelo menos administrada. E isso facilita o negócio para vocês? Tipo assim, a mulher, ela vai precisar de um serviço de advocacia e a hora que ela vê que tem um escritório especializado e que é comandado por mulheres, ela fica mais à vontade para contratar? Existe essa... Desde que ela seja empreendedora ou não? Depende. 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 Porque tem muita mulher empreendedora que, por ter sido criada em um ambiente masculino, tem mais confiança em uma presença masculina. Ela mesma perpetua o Exatamente. conceito do qual ela é vítima. Sim. De alguma forma, não ela ali, mas na sociedade, no trato social, aquela coisa toda. Exatamente. Isso é uma questão que já está enraizada em muitas... É muito É muito difícil, né? natural. Mas a gente consegue fazer essa quebra dessa contradição do cliente logo na primeira chamada, assim, na primeira sentada, a gente conversa um pouco e a cliente já começa a observar que, na verdade, somos muito detalhistas, que a gente entende a situação, que ela está ali para ser ouvida, que a gente quer entender a empresa dela. Quantas empresas não chegaram ao escritório na UTI e foram salvas? Por conta de questões jurídicas, falta de estratégia, estruturamento jurídico, que às vezes a mulher, ela entendia o que estava acontecendo, mas ela não sabia implementar. Às vezes por falta de estudo, às vezes porque foi chegando ali sem saber o que estava E fazendo. foi as coisas que estão acontecendo, Exatamente. aí depois que ela foi se apropriando da legislação. Exato, da- é. O empresário, normalmente, ele começa assim, o brasileiro tem esse costume de começar um negócio sem estudar antes, né? Começa pelo telhado. Exato. Igual formar sócio. Sociedade, hoje em dia, Começa pelo telhado. costumam começar com amizades, né? Os sócios, um sócio não busca outro sócio normalmente pela escassez do que tem nele. Pela escassez de habilidade que tem Colega nele. meu, a coisa toda. Colega meu, você tem o quê? Você tem 50 mil? Você tem 20 mil? Vamos juntar. Vamos alugar um local, vamos Isso. mobiliar e vamos começar a exercer nosso negócio. E aí eles começam desse jeito, mas eles não perguntaram qual habilidade você tem que vai completar, menino, o que vai faltar? Não vão fazer um aluno de Se você tem que eu nunca vou ter. Exatamente. Mas tem essa humildade às vezes também, né? Às vezes tem humildade, às vezes realmente não sabe. As pessoas acham que o sonho por si só se sustenta. Elas não acham que o que está escrito ali vai ser muito melhor para elas. Porque até onde eu sei, o que está escrito que você sabe, você tem poder. É ali que estão os seus limites, é ali que estão até onde você pode ir. E se você conhece o que pode acontecer
no início, no meio e no fim da sociedade, você não tem medo, você tem segurança para agir, seja lá qual for o momento da sua sociedade. A advocacia empresarial, ela tira o amadorismo do ambiente de negócios. Com certeza, e dá segurança para a empresa crescer. A empresa não consegue se alavancar porque ela vai ter segurança para se arriscar. Às vezes ela sabe onde é que ela vai estar caminhando, aqui está certo. Quais são os riscos por aqui? O que eu não devo fazer? Exatamente. Qual que é a zona de perigo? Se Quais eu são as fizesse possíveis isso, consequências? exatamente. Fazendo isso aqui juridicamente, qual é o risco de eu obter um passivo trabalhista, por exemplo? Mas e se eu tomar essa outra decisão aqui, ainda tem risco trabalhista? Se não tem esse, qual outro risco tem? Um risco administrativo, por exemplo, tributário? Então, o advogado empresarial, ele vem para profissionalizar a empresa, dar estrutura jurídica e permitir que o empresário impunha não só uma espada, mas também um escudo. Ou seja, a advocacia empresarial, ela não é o pós, ela é o pré. Você antes da confusão acontecer. Exatamente. O certo é contratar antes, no início, para não procurar solucionar um problema, e sim para evitar problemas. Exatamente. A advocacia empresarial, ela é principalmente preventiva. Entendi. Ela está ali, a gente faz um compliance, onde a gente vai entender o que deve ser feito em cada área da empresa. E o empresário saca isso hoje, ele entende, ele está melhorando essa visão, ou o cara ainda vai, não, deixa que eu toque, eu sei o que eu estou fazendo, como é que é isso? Normalmente, o empresário muito novo, ele ainda está disposto a correr alguns riscos e levar alguns tapas. Entendi. O empresário mais velho já levou alguns tapas, Ele tá mas cansado, quem já ele está tá- seguro, ele prefere continuar levando os tapas. Mas hoje o que eu mais vejo são empresários na parte, em média, de 30 a 40 anos, já tem algum tempo de empresa, que estão preferindo atuar, exercer a empresariação dele de forma segura. Então, eles costumam buscar. Exatamente. E são empresários novos ainda, 30 anos. Ainda Mas talvez que a mentalidade esteja mudando, a própria Está formação mudando. dele está mais oxigenada, mais Isso. arejada, e ele vê a necessidade, porque a competição está maior. É uma série de variáveis, né? Está muito selvagem, se o cara não fizer a coisa bem com a estratégia bem elaborada, com legalidade, pode dar ruim. Mais ou menos. Normalmente dá ruim, né? Normalmente dá ruim. E hoje em dia, a quantidade de informações que a gente tem, esse bombardeio que você falou, permite que a gente entenda que existem muitas coisas e que não dá pra gente segurar todas as perecas na nossa mão. Na verdade, é melhor a gente não tentar segurar, porque um vai cair. Então, se você tem uma empresa que é como um filho, é o que você ganhou, e você está tentando segurar ela toda sozinha, vai chegar um momento que ela vai cair. Vai cair e você vai perder o controle dela. E acontece muito de um sócio perder o controle da própria empresa, porque ofereceu sociedade para uma pessoa de forma desestruturada, sem formalidade, não integralizou o capital, não sabia o que estava fazendo, acreditou na palavra do amigo, que quando a gente está entrando é tudo muito bom. Que vai deixar de ser amigo. Normalmente, se uma sociedade ela não é formalizada em um acordo de sócios muito bem feitos, a amizade vira inimizade assim. Porque tem até uma questão, tem um ingrediente passional no meio dessa história, que é um casal. Por falar em casal, e a barafunda da família brasileira, ou das famílias em geral. Porque a gente quer que a nossa vida seja um comercial de margarina, né? Como eram os antigos. Os comerciais antigos eram lá, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz e tal. Mas as coisas hoje estão tão atomizadas, individualizadas, enfim, uma série de problemas financeiros, problemas de relacionamento, como sempre existiu na humanidade. Mas parece que, me parece que hoje, com essa individualização, redes sociais, as coisas perderam um pouco do controle. A coisa está meio... Como é que lidar nesse admirável e perigoso mundo novo com as varas de família, doutora? A título de curiosidade, os divórcios aumentaram muito. A instabilidade entre os casais, qualquer confusão, vamos nos separar. E o que é isso que está acontecendo? E por que está acontecendo? Eu não estou pedindo resposta de psicólogo, não, mas a senhora acaba se tornando também uma psicóloga das famílias. As pessoas estão intolerantes. Influência das redes sociais? Eu acho que
Tipo da assim, não, geração. eu vou te bloquear. Eu acho vou que te é da bloquear da minha geração. vida. Eu Acho que vou. é isso, eu estou Ah. intolerante, eu não preciso passar por isso, então vamos encerrar por aqui. E vamos falar a verdade, se não está dando certo, siga cada um o seu caminho. Agora, as pessoas precisam entender que não é porque eu estou finalizando um relacionamento, um ciclo, eu preciso me tornar inimigo. Ou então vai ser aquela coisa Principalmente- stalinista, eu vou apagar essa pessoa da minha vida. Não tem como. Não é bem assim. Fez parte Realmente, da se tem um história. filho, é uma Exatamente. sociedade sanguínea até a morte. E tá tudo bem finalizar, encerrar ciclos, relacionamentos. Agora, as pessoas precisam entender. Vamos ter respeito pelo que vivemos. Respeito pela própria Quando história. acaba, e quando acaba um relacionamento e tem filhos, acabou o relacionamento entre homem e mulher. O de pai e de mãe continua. Não pode parar. Não pode parar. E às vezes o que a gente nota também, a gente lê, estuda o assunto, lê, enfim, que às vezes vira uma competição. Parece que não, agora é hora da minha vingança, aquela vendetta, sabe? Ó, vou me vingar nesse processo. Aí chega o cara, pede, ó, eu quero que você faça isso, fala para o advogado, né, para tentar atingir. E ali está a prole, que sempre vai sair machucada, Sim, ferida, sim. sendo a maior prejudicada. E aquele egoísmo parental ali não consegue enxergar isso. Não conseguem. E aí, qual é o papel do E advogado? essa é a minha função. Quando chegam no meu escritório, eu quero que você ataque a parte contrária, Não vou fazer isso. não vou fazer. Eu vou buscar a melhor solução para A os filhos de melhor vocês. solução. Eu vou estar sempre olhando para o menor. É o pai e a mãe que está nos contratando. Entendi. Mas eu estarei advogando e lutando pelo direito dos menores, da criança. Você não vai colocar na cabeça daquela criança, por uma ação sua, um ódio pelo pai, um ódio Não pela vou. mãe. Não Não é esse o negócio. Não é esse o negócio. Eu não estou aqui para atacar as partes. Até porque, sabe o que acontece? Você me contrata, eu pego birra com a parte contrária, Uhum. ou com o advogado da E parte começa a sua contrária. guerra. Eu começo uma guerra que não é minha. E sabe o que acontece Isso não é depois? profissional, né? De Não jeito nenhum. é. E sabe o que acontece depois? Hum. Eles voltam. Como Pior é que é eu isso. fico como profissional? O pior é isso. O pior é esse ioiô, né? Inimigos de morte e na semana seguinte tudo se resolver. E como é que fica tudo aquilo? Então é preciso, acima de tudo, prudência do próprio advogado. Sem dúvida. Tatear, ver como é que é isso. Mas o tempo acho que vai tornando vocês leitoras de situações bem acuradas. Peraí, Sem dúvida isso aqui vai dar match de novo. Vai. Isso aqui vai dar guerra. Dá para perceber como Dá para conduzir perceber, isso. sem dúvida nenhuma. E quando o casal não tem filhos e quer se separar, aí para quem que você vai olhar? Eu vou olhar para o cliente que está me contratando. Mas aí Obviamente, muda a postura? Aí é mais aguerrida, porque não tem criança para prejudicar? Ou não? Se necessário for, é o que costumamos falar. Nós somos uma arma. O nosso Entendi. cliente nos contratou. Nós somos uma arma Entendi. e você aponta para onde você quer atirar. Só que às vezes, quando tem a criança, a história Não, é de uma a forma. história é outra. Mas às vezes o cliente ele pode estar com a visão equivocada pela raiva conjugal do cônjuge. Existe um caminho do meio que pode ser muito melhor para os dois. Na grande maioria das vezes ele está equivocado, está com raiva, dominado pela ira. E aí ele não E consegue essa raciocinar. é a função de um advogado especialista em direito das famílias. É levar a racionalidade para aquele octógono, não é isso? Exatamente. É isso. que tem que acontecer. O divórcio por si já é muito doloroso, traumático. Com certeza. Ele é considerado como se fosse um luto. É assim que a psicologia entende. Entende O isso, né? divórcio hoje é considerado como se fosse um luto. Já está doendo, Dilacera, né? sem dúvida Dilacera. nenhuma. Aí você contrata um advogado que incita essa raiva, essa ira. Você pode, Vai piorar a você pode situação. sair até vitorioso na ação, mas eu não sei se você sai inteiro. Sabe? Eu não sei se você sai inteiro. Você sai às vezes mais lacerado ainda, é uma coisa. Aí envolve coração, sentimento, é uma coisa maluca isso. É né? isso. É complicado. É complicado. Doutora, e o direito empresarial também tem essa. Ele é mais suave ou é
Impressão sua. Não, ele não é mais suave nessa questão. Ele pode virar um caso de família rapidamente. E por que ele pode virar caso de família? Porque o sócio, ele casa com outros sócios sem saber que eles vão ter que conviver sempre. Sem saber que são pessoas diferentes, provavelmente nem tiveram aquele tempo do namoro, que num casamento muitas vezes tem. E eles normalmente não determinam quais vão ser as regras que vão balizar aquele casamento, aquela sociedade. E aí? Não tem regras, entra uma pessoa ela faz o seu aporte na empresa, vem o outro faz o aporte na empresa, um se esforça de uma maneira e de repente quer sair, não tá vendo mais futuro ou mudou de objetivo. Ela vai sair querendo tirar o aporte dela e vai supervalorizar o aporte dela. O outro sócio não vai ver tanto valor no aporte que ela fez e nem no esforço que ela fez. Vai querer reduzir o valor. E como não tem regras definidas, qual que vai ficar definido aqui? Qual que vai sobrevaler no final das contas? Mas, vamos lá, eu não sei se eu posso dizer isso do casamento. Mas então toda a sociedade é uma espécie de mão no coldre? Eu sou seu sócio aqui, tô com a mão no coldre aqui embaixo, olha. Quem vai sacar primeiro? Eu não sei se ele vai me trair ou não, é mais ou menos assim? Olha, não deveria ser, mas algumas pessoas, elas têm essa visão. Na verdade, a sociedade deve ser assim como um casamento, os dois Porque na mesma vocês, direção. por exemplo, vocês são sócios. Não? Somos sócios. Vamos lá. Vocês são sócios, são empreendedores, são sócios que tem que ter uma convergência de papéis, de aporte de capital, blá, 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 aquela coisa toda. E é claro que o conhecimento jurídico facilita um pouco. Sim. Então, o que evita a mão no coldre, então, seria justamente uma assessoria jurídica que possa dar tranquilidade? Na empresa, a assessoria jurídica, quando é a empresa que contrata, a gente tem o poder de orientar essa empresa no sentido de os sócios começarem a se completar. Ou se eles não têm o que é suficiente, saber o que é possível fazer para melhorar essa situação. E a chaga ou a praga da desconfiança, que todos sócios têm uma relação ao outro. Não todos, mas a grande maioria. A história da humanidade mostra isso. Sim. Né? E a presença do direito empresarial elimina ou mitiga essa questão da desconfiança mútua. Principalmente quando a empresa vai começando a ficar muito dinheiro. Aí tem o cônjuge do sócio. Mas você viu o que ele fez? A mulher do outro lá comprou isso. Ela tirou, não sei mais. Você não vai comprar para mim? Como é que fica isso? Eu acredito que assim, o direito empresarial ele tem o poder de trazer segurança tanto para a empresa crescer quanto para os sócios confiarem no outro. Porque se a gente cria as regras, determina as regras, inclusive determina o que poderia acontecer em caso de saída, em caso de retirada. Já imaginou você não saber se o seu sócio pode morrer amanhã e você não saber quem pode entrar no lugar do seu sócio? E o gerente empresarial, ele já estabelece uma cadeia? A gente, por meio de acordo de sócios, a gente vai determinar se vai ser possível o herdeiro, o filho do seu sócio que não tem nenhum know-how do business, entrar nesse business e ser tão sócio quanto era o sócio que faleceu, ou então se vai só liquidar essas cotas e vender para eles. Então, a assessoria empresarial, ela oferece previsibilidade para o negócio. Em todas as áreas, é isso. Previsibilidade, alocação de riscos nos contratos deles, tanto de sócio quanto de contrato com credor, contrato com fornecedor, contrato com cliente. E alcança até a área tributária também? O empresarial ele tem uma ligação direta com o tributário, mas são áreas diferentes, são áreas que são convergentes, elas têm que andar conjuntamente, mas não é a mesma especialização. Mas, por exemplo, você também, o escritório de vocês oferece, olha, cuida da área, uma assistência tributária para não fazer besteira, porque às vezes o passivo tributário acaba com a empresa. Inclusive, nós fazemos reunião em conjunto normalmente. Quando a gente tem um escritório, uma empresa que contrata a nossa assessoria jurídica, ou às vezes ela pede uma avaliação mais pormenorizada da empresa, a gente já chama o nosso tributarista e ele já vai dar uma olhada. Eles já fazem lá a procuração por meio da Receita Federal e lá o tributarista já olha a situação fiscal da empresa. Tem empresas que chegam a mim e falam assim, eu tenho o CNPJ para folha de pagamento, tem outro CNPJ para distribuição disso, outro CNPJ para isso, e a gente olha assim e fala, mas calma, será se isso tudo vale a pena? É uma empresa só. Tudo bem, pode ter várias filiais,
não importa. Mas está tendo vários CNPJs, cada um ele está usando uma finalidade, no fim das contas está virando uma bagunça. E aí o tributarista entra para a gente verificar o que é melhor a gente fazer com esse Entendi. também. Entendi. Na questão de inventários, problemas sérios de família, né? Tem aquela herança grande ou pequena, toda herança dá problema. Sempre tem um que implica com alguma coisa. Como é que é lidar com isso, doutora? É mais difícil que uma separação, que é o divórcio? Complicadíssimo. Ou tão quanto? Sabe aquele ditado que falam que é no divórcio que você vai conhecer quem era o seu marido ou a sua mulher? No inventário você vai saber exatamente quem são os irmãos. E quem são seus filhos? E quem são os filhos. É assim que funciona. Herança 100% dá problema ou não? Tem herança até suave? Não, mas tem inventário que é suave. Mas diga uma porcentagem aí pra gente entender. Hoje, de 10 inventários, quantos são problemáticos? Pouco até, né? É? Eu acho que a 7, vamos jogar 7, porque quando eles passam a entender que herança é privilégio, que herança não é todo mundo que vai ter, eles passam a mudar a mentalidade. Não faz sentido você querer brigar por algo que não foi você que construiu. Foi o teu pai, a tua mãe. Então aproveita para usufruir, tá, desses bens que os pais deixaram. Aproveita para honrar o pai e a mãe ao invés de brigar. Não faz sentido. Você tinha 0. Até porque tinha 0, era do pai e da mãe. E você herda. Você tinha 0, e agora? Você tem quanto? 10, 20, 30, 50% que seja. Então, é necessário mudar essa mentalidade em relação a inventário, em relação à herança. Não vale a pena brigar. Não faz sentido brigar. Às vezes isso é muito, às vezes, romântico ou utópico em heranças enormes, né? Existem histórias, vocês que estudaram isso, histórias de heranças milionárias que provocaram uma mini guerra mundial ali dentro da A própria verdade é família. que nem precisa ser uma herança milionária. Hoje, se for uma pequenininha, já gera desconforto, briga, conflito. E qual é o papel do advogado de inventário quando está numa mesa, está lá, né, naquela tábua redonda, irmãos que brincavam na infância, né, e se tornaram ali, o olho está faiscando de raiva porque está achando que vai ficar para trás, aquela coisa toda. A função do especialista é essa, é demonstrar que não precisa de briga. E ele Porque consegue? a Vocês lei- conseguem? Sim. A lei já delimitou seus direitos. Ele não precisa ficar gritando, Não né? precisa. Não precisa gritar. Não precisa brigar. A lei já delimitou. Quais são os meus direitos? Acabou. É assim que acontece. É assim que Simples funciona. assim, simples assim. O Agora, que já está fatiado pela legislação. pronto. Agora, quando você pega um advogado, contrata um advogado que quer brigar, quer colocar um contra o outro, eu já vi, a gente vê isso. Aí a coisa complica. Aí a coisa complica. E Você às vezes precisa sentir o perfil do advogado. O advogado não está ali para inflamar, ele está ali para amenizar, apagar o fogo, demonstrar, mostrar Mas exatamente dentro o que eu do te profissional, falei. como em qualquer profissão, é desse jeito. Às vezes o cara, não, peraí, está sendo, não, aquele cara está levando, ó. Tá vendo só? Aquela cerca ali, ó, tá um pouquinho para lá. Ele tomou 30 centímetros da tua área ali. E assim vai. E aí começa, né? Aquela coisa maluca. Caminhando já para o encerramento, o papo está muito bom, mas nós temos um limite de tempo também, né? Mas vamos lá. Para as alunas de curso de Direito, nós temos muitas alunas de Direito aqui, ou em alunas de qualquer outro curso de Direito de Brasília, e de quem vai nos assistir. O que vocês, como advogadas, sócias, e que hoje, já me disseram antes da gravação do programa, que contratam especificamente mulheres, não por uma questão de guerra com o outro lado, nada disso, mas por uma questão de postura e de posicionamento dentro do mercado, de oportunidade para as mulheres. Para essas alunas, essas estudantes de direito que ainda vão passar pelo exame de ordem, enfim, qual seria de vocês o conselho mais precioso? Existe uma fala, não, isso vocês têm que colocar na cabeça se vocês quiserem ter sucesso
a advocacia? Sim, eu acredito que assim, um dos melhores conselhos é que as mulheres, as estudantes que vão começar a entrar no mercado de trabalho precisam entender que a advocacia não precisa ser solitária. Que a advocacia, ela pode sim ser acompanhada de muitos parceiros, de muitas pessoas que estão também crescendo junto com você. Todo mundo está crescendo, independente do tempo de profissão. E para a mulher advogada, uma coisa que nós, desde o início da nossa advocacia junto, sempre falamos, é o melhor que você pode fazer por si mesmo. No mercado de trabalho tão acirrado como o da advocacia, a mulher que sabe criar a própria oportunidade, ela vence. Porque a mulher que cria a própria oportunidade, ela é uma empresária. Porque a advocacia, ela é necessariamente ser um empresário. O empresário, ele precisa ser articulado, ele precisa entender o jogo, a regra do jogo. Cuidado com os negócios. Exatamente. Não é só colocar o vadimécum na mesa e resolver a vida dos outros. Na verdade, o advogado nem usa vademecum. Ah, você já viu um advogado andando por aí com o vademecum na mão? Só na faculdade. O Exatamente, o peso deixa de ser do vademecum, passa a ser da consciência depois. Justamente. Doutor, a sua opinião sobre a mesma pergunta é qual o conselho, qual seria assim o santo grau, o cálice sagrado para essas estudantes que sonham um dia em estar fazendo uma sustentação oral, defendendo um cliente e ganhando uma causa impossível? É entender que sozinho você até vai, mas quando você tem alguém para te apoiar, para segurar a sua mão e para falar vamos juntas, vamos juntos, é bem melhor. É como se fosse uma rede, é formar redes de apoio. Exatamente. Se apoiar. Deixa debaixo do tapete a questão da rivalidade. Você só vai perder com isso. Então, faça parcerias, network, se apoie em alguém da sua confiança, principalmente na advocacia. Sozinho É difícil. complicado, vai ser dolorido. Então, evite essa dor. Faça parcerias saudáveis. Esteja do lado de pessoas que te apoiam a crescer. Seria com o tipo de uma sandália da humildade ali, de Exatamente. falar, olha, peraí, eu sou bom, eu sei muito, Sim, mas eu precisava dar as mãos para alguém para caminhar melhor. perfeito. Isentar conhecimentos. É isso. Sim, com certeza. A complementação, ela pode nos ajudar a enxergar o mundo sobre outras lentes. Às vezes, as lentes que a gente tem não são as lentes necessárias para conseguir guerrear. Ou não as suficientes. Às vezes não são suficientes também. Então é muito importante. Para uma mulher advogada, que normalmente assim que começa a trabalhar, ela é descredibilizada onde ela vai, que ela se sente descredibilizada, o mais importante é estudar. Se balizar com estudo. Porque a partir do momento que um juiz ou um outro advogado, Cara, partir para cima de você, você mostra conhecimento, opa, ele não tem onde ir, que é honestamente aí que os advogados homens normalmente partem para outras questões, saem do profissionalismo e começam a atacar a mulher em outras coisas. A beleza, se ele percebeu, eles percebem que a vida vai ser difícil. que é uma mulher que sabe o que se aparecimento e tá chegando algo que ele não enxergou. E como pode? É como pode dentro da mentalidade dele. O papo foi ótimo, excelente, um dos melhores programas que nós já gravamos aqui. Foi Nós poderíamos gravar outros, inclusive, com assuntos mais específicos. Agradeço muito a presença de vocês e vou deixar com vocês, então, a estudante de direito. Não importa se ou mulher ou homem, essa questão da rede de apoio é muito importante para se começar bem na profissão. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.